Olá, quantos sonhos você já deixou para trás? Não porque eram impossíveis, mas porque algo dentro de você te convenceu a parar no meio do caminho. Às vezes é o cansaço disfarçado de lógica, outras é aquela voz silenciosa que te faz duvidar de si mesmo. O nome disso? Desânimo, autossabotagem. Eles não gritam, não batem na porta, mas entram, se instalam e roubam seus sonhos aos poucos. Hoje eu quero abrir seus olhos para esses dois ladrões invisíveis que moram dentro de você. E mais do que isso, vou te mostrar como tirar eles da sua vida de uma vez por todas. Vamos lá? A ciência já mostrou. Mais de 90% das pessoas desistem das suas metas nos primeiros 30 dias. Não é por falta de capacidade nem de oportunidade. É porque dois sabotadores silenciosos assumem o controle sem que a gente perceba. Eu considero os dois principais: o desânimo e a autossabotagem. Estudos em neurociência apontam que o nosso cérebro, por mecanismo de proteção, tende a evitar tudo que causa desconforto, que causa incerteza, esforço a longo prazo. Ou seja, quando você começa a mudar, crescer, perseguir alguma coisa nova, o seu próprio cérebro pode reagir tentando se manter na zona de segurança. Só que essa zona segura quase nunca é onde os seus sonhos estão. É aí que entram esses dois inimigos internos. O desânimo vem sorrateiro, começa com pensamentos como não vale a pena, não está funcionando, para que continuar? E a autossabotagem vem logo depois, fazendo procrastinar, perder o foco, se comparar com os outros e acreditar que você não é suficiente. Juntos, eles minam a sua energia, apagam seu brilho e te afastam da vida extraordinária que você poderia estar construindo. Mas deixa eu te lembrar de uma coisa: você não nasceu para viver pela metade. Você tem um potencial imenso, mas precisa aprender a proteger esse potencial de si mesmo. Hoje eu vou te mostrar como identificar esses dois sabotadores e principalmente como vencê-los. Porque quando você vence de dentro, nada te impede por fora. Pessoal, nós vamos começar pelo desânimo, que é esse esvaziamento da energia emocional que sustenta o seu movimento em direção ao seu sonho. Essa emoção ruim que surge muitas vezes no meio do nosso avançar em direção ao nosso sonho, né? Às vezes a gente tem dias que a gente acorda desanimado. A gente acha que não vai mais conseguir chegar lá, porque perdeu aquela motivação, né? E ele tem causas principais que eu reuni para vocês aqui para a gente discutir. A primeira delas são as expectativas irreais. Veja, em você estipular qual é o seu objetivo, qual é o seu sonho, tem muito do segredo. Porque normalmente a gente quer coisas que são boas para nós e que são possíveis. Você não vai de repente dizer aqui que quer construir uma casa em Marte. Você não vai querer fazer isso. Se você for uma pessoa normal, que tem um raciocínio normal. Você vai ter, digamos assim, estipulações que são realizáveis. Porém, é preciso ter bom senso com relação à expectativa que você vai ter em relação aos resultados. Veja, quanto maior o seu sonho, mais você vai precisar de tempo para realizar. Você não pode ter expectativas irreais. Você não pode ter, por exemplo, a pressa de realizar, achar que as coisas vão ser realizadas de uma forma rápida. Não vão. O que vai acontecer de forma rápida são esses milagres, essas pílulas, né? Que a gente se engana, é o auto-engano que acontece rapidamente. Por exemplo, eu vou ganhar na loteria, um dinheiro vai aparecer, não sei da onde, alguém vai me ajudar. Esse tipo de expectativa, ele geralmente alimenta nutre essa expectativa a curto prazo, né? Mas isso aí são expectativas irreais, elas não são verdadeiras, pessoal. Eu sei que você tem sonhos maravilhosos, mas quanto mais grandiosos esses sonhos, mais tempo, mais você vai ter que trabalhar a sua expectativa. Porque por mais que você se dedique, dê bastante tempo da sua vida para realizar esse propósito, que é muito importante, mas você tem outras coisas para fazer também na sua vida. Então você tem que cuidar muito da expectativa, porque ela não pode destruir o seu sonho. Você tem que observar o quanto você evoluiu. A segunda armadilha que eu considero que quero levar aqui para você pensar,
é a questão da queda da motivação. E eu quero que você entenda que a motivação é uma coisa maravilhosa. É maravilhoso você estar motivado. Mas quando a gente está motivado, a gente fica tudo mais fácil, né? Parece que a gente avança de uma forma natural. A gente, diante de obstáculos, a gente não se sente tão para baixo, a gente avança de uma forma mais firme, mais consistente. Mas o problema é que a motivação, ela não vem antes da ação. Você precisa agir primeiro. Segundo, ela nem sempre vai estar presente. A motivação, ela é uma característica emocional, ela tem características emocionais. Então, ela surge e a gente não pode controlar. Da mesma forma como a falta dela também pode fazer parte da sua vida em determinado momento e vai fazer parte. Ela é uma emoção. Assim como a alegria, você não vai estar alegre a todo momento. Não, não vai. Mas isso não te impede de continuar perseguindo o teu sonho sem a motivação. Então, se houver uma queda da motivação ou um desaparecimento da motivação, você tem que continuar firmemente no seu propósito, no processo que você construiu. Porque é exatamente nesses dias que você vai ter uma motivação mais baixa que vai fazer uma grande diferença no seu resultado. Interferindo, inclusive, no primeiro item que nós falamos, que é o da expectativa. Se você, por exemplo, só trabalhar no seu propósito quando houver motivação, essa expectativa vai ficar muito mais distante ainda. Por outro lado, se você tiver determinação e disciplina, que a gente chama, você vai trabalhar apesar, com ou sem a motivação, o que vai fazer uma diferença muito grande no resultado final da realização, da concretização dos seus sonhos. Então, essas duas primeiras características, elas estão interligadas e você precisa ficar muito atento a elas. As outras duas que eu coloquei, elas são, digamos assim, menos importantes, mas também influenciam. A primeira é o excesso de autocrítica. Esse excesso de autocrítica, ele está muito relacionado também ao desânimo, porque essa voz interna, que muitas vezes ela é recidivante, ela é insistente, ela é intrusiva, ela, na maior parte das vezes, ela é desfavorável. Então ela traz para você informações, por exemplo, que você não é capaz. Essa autocrítica te compara muito com os outros. Ela procura te colocar sempre numa situação de desvantagem. E assim você fica com medo de errar também. E eu vou te falar, se você não errar, você não vai avançar em direção ao seu propósito. Quando você está errando, é sinal que você está tentando coisas que você ainda não sabe. Agora, você tem que aproveitar a resposta do ambiente, o feedback, o que o ambiente está te dizendo a respeito das suas ações, para corrigi-las, para aprender. Aprender com a experienciação, melhorando assim essa sua autocrítica também. E por fim, a falta de resultados rápidos. Porque os resultados, eles geralmente estão relacionados ao seu empenho. As outras três características também, né? Estão relacionadas à sua motivação, estão relacionadas à sua disciplina em trabalhar, apesar da falta de motivação. E eles nem sempre vão vir de forma rápida. E você vai ter que segurar a onda, continuar, insistir com o seu processo, com o método que você criou, apesar da ausência de resultados rápidos. Olha, os resultados, eles vão falar por si só. O resultado, ele não tem relação com a validação dos outros, não. Esse resultado, ele vai aparecer. E você não vai precisar realmente, a todo momento, que haja essa validação das outras pessoas, dizendo como você avançou, como você está melhor, como você progrediu. Não. Então, essas quatro são as causas mais comuns geradoras de desânimo. E o que é que elas causam em você? Fazem você parar, procrastinar e abandonar os projetos no meio. Ora, o desânimo, pessoal, não é o fim do caminho. É um sinal que você precisa ajustar o passo. Então, eu devo simplesmente passar por cima do desânimo? Não. O que eu tenho que fazer é primeiro observar porque é que esse desânimo surgiu. Pensar nessas causas. Porque ele vai surgir. O desânimo vai surgir. Pode ser
por falta de motivação, pode ser porque não houve resultados rápidos, eu ainda não vi nenhuma melhora, pode ser por feedbacks negativos, pode ser até por você achar que você tem um excesso de autocrítica, né, que nós comentamos também. Pode estar baseado nessas suas expectativas irreais. Então ele vai surgir. E o que é que você vai fazer com esse desânimo? Você vai simplesmente ignorar? Não. Você tem que observar que ele pode ser um sinal, ele pode estar sinalizando que você precisa ajustar o passo. Ele pode ser um feedback. Porque o desânimo, ele não é totalmente descartável. Ele te sinaliza para alguma coisa. Pode ser falsa, pode ser interna, pode ser uma coisa sua, íntima, relacionada a crenças que você tem, mas também pode ser, e muitas vezes um sinal de que você precisa ajustar o seu passo. Você precisa mexer no processo. Você precisa mexer no planejamento que você fez para atingir esse seu, digamos assim, esse seu sonho. E quais são as ferramentas que eu vou usar quando ele surgir e a partir dessa, digamos assim, dessa avaliação que está acontecendo? Eu coloquei aqui para vocês 4 ferramentas interessantes para você usar nesses casos. Primeiro, divida o sonho em pequenas metas. Isso vai ser muito interessante, tanto para você ter uma visão mais ampla do seu projeto, mais ampla do que faz parte, do que será necessário para você atingir isso na sua vida, esse seu sonho. Segundo, em você dividindo esse seu sonho em pequenas metas, você vai poder comemorar os avanços, perceber a sua percepção de avanço será muito mais clara, porque você vai se ver atingindo aquelas pequenas metas, aquelas metas parciais, antes de chegar, ou que você imagina que elas fazem parte e que vão te ajudar a chegar lá naquela meta maior. O segundo, que está relacionado com essa primeira, é você celebrar as pequenas conquistas. Porque você vai perceber que o sucesso, ele não é uma coisa imediata, não é uma coisa que aparece na sua vida de uma forma incrível, não. Você vai precisar de presença para perceber o sucesso. E o sucesso você já pode vivenciar e só pode vivenciar no momento presente. E ser bem-sucedido é isso, é você celebrar as pequenas conquistas. Porque você sabe o que está fazendo e você sabe para onde você está indo. Então, celebre as pequenas conquistas. Relembre o porquê emocional do seu sonho. Tem um porquê para realizar o que você quer realizar. É considerado pelos especialistas uma das coisas mais importantes para você conseguir chegar lá. É ter um porquê. Então, você tem que pensar no seu porquê. Não existe uma regra, não existe uma fórmula. Não existe um porquê correto. Não, você pode querer, por exemplo, você pode querer ter uma casa bonita. Você pode querer ajudar seus filhos. Você pode querer realizar o seu máximo potencial. Isso é muito íntimo. Por isso que não é possível outra pessoa dizer para você qual é o porquê do seu sonho. Eu não poderia dizer. Você tem que ter um porquê. Porque você tem que sempre lembrar dele. Porque é nos momentos mais difíceis que você estará passando por mais questionamentos, mais desânimo, é que ele vai fazer a diferença. Você vai lembrar o porquê que você está fazendo aquilo. E quando a situação está difícil, que você não tem uma visão muito ampla de onde você quer chegar, o porquê acaba te trazendo a força necessária para você chegar lá. Então desenvolva um porquê. E a quarta ferramenta é a questão da disciplina. Fortaleça a disciplina acima da motivação. Porque a motivação nem sempre vai estar presente. Você vai precisar da disciplina mesmo. Então, mesmo quando você não tiver vontade, você vai fazer o que você tem que fazer. E disciplina é isso, é você fazer o que você tem que fazer, tendo vontade ou não. Isso é a definição mais bonita e mais perfeita do que seja disciplina. Então, com essas 4 ferramentas, que é dividir o sonho em pequenas metas, celebrar as pequenas conquistas, relembrar o porquê disso que você quer e você fortalecer a sua disciplina acima da motivação. Quando você estiver motivado, beleza, vai ser muito legal. Quando você não estiver, sem problema, é assim mesmo. E vai para frente. A segunda questão mais relacionada à sabotagem dos seus sonhos é a questão exatamente da autossabotagem. Que é o que nós vamos abordar agora, que é o comportamento inconsciente que boicota aquilo que você conscientemente deseja. Olha só.
estão interrelacionados os dois, a sabotagem, a autossabotagem e o desânimo. E como é que funciona a autossabotagem? Vocês sabem o que é sabotagem. Se você procurar aí nos dicionários, você vai ver até exemplos de guerra, né? Que na guerra havia muita busca de sabotar, ou seja, prejudicar o oponente, destruir as estradas, contaminar as fontes de água. Quer dizer, sabotar é você prejudicar a intenção, uma intenção. E no caso, a autossabotagem é você prejudicar a si mesmo. E como nós estamos falando de sonhos, de empreender o que você quer para a sua vida, seria você atrapalhar a si mesmo de conseguir esses sonhos que você tanto deseja, essas coisas que você tanto deseja para a sua vida. Quais são as formas mais comuns de autossabotagem? Procrastinação. Que é o quê? Você conscientemente deixar de fazer uma coisa que você sabe que deveria fazer. Com relação à procrastinação, você tem que trabalhar a disciplina, porque senão você sempre que vai tiver essa emoção de desânimo, você vai procrastinar, você vai deixar para fazer depois. Segundo, o perfeccionismo, que é aquela coisa de achar que ainda não está bom o suficiente. Isso não é real, isso é um truque da mente, porque não existe a perfeição absoluta, o que existe é a perfeição relativa. E você tem que entender que se você está fazendo o seu melhor, você está se dedicando ao máximo, a perfeição relativa já está presente. O que é a perfeição relativa? É o que você pode fazer de melhor naquele momento. E em outro momento, mais à frente, mais experienciação, mais aprendizado, você vai conseguir fazer melhor ainda. É um aprendizado constante. Terceiro, o medo de fracassar ou de ter sucesso. Existe também essa possibilidade. O medo de fracassar, ele está fora de você, porque você tem medo do que os outros vão pensar se você fracassar. Aí muitas vezes você nem começa. Você encontra essa desculpa para, digamos assim, praticar essa autossabotagem com você. Você não realizar aquilo que você quer, que você tanto deseja. E aí a vida fica sem graça. Porque você deixa para trás os seus sonhos. Então esse medo de fracassar, ele é terrível. Mas o medo de fracassar, ele também é enviesado na cabeça da gente. Porque esse medo de fracassar, ele é um medo que exatamente coloca você numa situação de segurança, de ficar onde você está. De você não querer arriscar. Porque arriscar é você fazer o que você não sabe. É você fazer uma coisa diferente do que você sempre faz. E o seu sonho não está no que você sempre faz. Por que é que você quer alguma coisa que você deseja tanto uma coisa? Porque você não tem ainda. E por que é que você não tem? Porque ela está fora da sua capacidade. Senão você fazia. Por exemplo, você quer uma casa de praia muito bonita. Por que é que você não tem? Você quer porque você não tem. Porque se você pudesse, você ia lá e comprava. Então você tem que melhorar a sua capacidade, por exemplo, de ganhar dinheiro para conseguir fazer isso. Então, esse viés o medo de fracassar, ele tem que ser superado. É impossível você realizar seus sonhos com esse medo. Quarto, relações que minam a sua energia. Aí nós temos a questão do seu controle emocional, da sua saúde emocional, de você conseguir, digamos assim, não reagir ao ambiente, não deixar que o ambiente determine as suas ações e as suas reações. Daí você tem que ter muito cuidado com relações que minam a sua energia. Por outro lado, você pode transformar essas relações. Você essa questão de você sentir que elas minam as suas energias, estão em você, não estão fora, né? Então você precisa ter mais foco. E como mecanismo psicológico, eu posso te explicar que a mente, ela teme a mudança. E o que você quer é uma mudança. O que você quer não está no seu dia a dia. E a autossabotagem, ela tenta te manter na zona de conforto, onde você já está, onde você não precisa mudar. Então essas são as formas mais comuns que elas se apresentam para você. E o que é que você pode fazer para resolver essa questão da autossabotagem? Pessoal, a autossabotagem é exatamente, ela está presente, muitas vezes, na maior parte das vezes, em pessoas
que não conseguem lidar com as dificuldades da vida. Essa é que é a verdade. São pessoas, as pessoas que mais se auto-sabotam são pessoas que têm uma necessidade de que as outras pessoas ajudem. A gente vê, inclusive, alguns especialistas falando da questão da infância, né? Que é a questão da transformação da criança em um adulto, digamos assim, vítima das circunstâncias. Que ele nunca tem responsabilidade pelas coisas que acontecem, ele sempre é uma vítima. Aquela criança que vai enfrentar uma dificuldade e os pais se colocam numa situação de vitimizar a própria criança. E aí a gente vê, inclusive, a diferença entre crianças em que os pais, por exemplo, elogiaram a resiliência delas e não focaram no problema que elas tinham. De uma forma assim, um exemplo bem simples, uma criança precisa retirar dentes num dentista e ao final o pai diz: eu fiquei impressionado com a sua coragem, como você conseguiu enfrentar essa situação. Ao invés de alimentar digamos assim, a vitimização dessa criança, né? Isso é muito interessante, porque esse adulto que se auto-sabota, ele sempre procura relações maternais. Pessoas que realmente agem nesse sentido de ajudar, de ser compreensivas com ela. Elas nunca crescem, né? Pode ser até relacionado à síndrome de Peter Pan, né? De Peter Pan. Que ele não quer crescer, ele quer ser criança. É como que aquele adolescente que sai de casa, vai morar só e leva os boletos para os pais pagarem, né? O IPTU, a conta de luz, o condomínio. É uma síndrome de Peter Pan. No DSM-5, que a gente usa para fazer os diagnósticos em doenças mentais ou transtornos mentais, a gente pode considerar como o transtorno de personalidade dependente. Essas são as pessoas que mais se auto-sabotam. Porque elas não querem criar resiliência. Porque a resiliência exige que elas se aventurem pela vida. E elas não querem. Então, quais são as ferramentas que você pode usar para resolver essa situação? Primeiro, nomeie os comportamentos sabotadores com clareza. Então, você tem que identificar qual é esse comportamento que sempre te atrapalha. Não é difícil não, pessoal, é simples. Por exemplo, você quer emagrecer e sempre você, quando chega na sexta-feira, no sábado, aí você diz assim: não, hoje eu mereço. Isso é um comportamento sabotador. Não existe isso de eu mereço. Você que está criando isso. Reescreva suas crenças de eu não consigo para estou aprendendo a conseguir. Isso é um trabalho de expansão da consciência, que é a segunda ferramenta. Você lutar contra a autossabotagem. Porque na autossabotagem existem duas forças principais. Uma é essa da vítima, da síndrome de Peter Pan, da pessoa que não quer se responsabilizar pela vida, não quer crescer, não quer se transformar no adulto. E existe também essa voz interna. Essa voz interna, que é você que está produzindo essa voz. Não existem dois aí em você, nem três, nem quatro. Não existe uma força externa também. Isso aí está em você. Então, essa voz, ela é uma voz que te atrapalha. Poderá te atrapalhar. Claro, em alguns momentos ela se motiva, você se sente motivado, ela te diz, vai. E outra ela vai, não vai não. Essa é a voz sabotadora. Você tem que conversar com ela. Você tem que conversar com ela, chegar a uma conclusão. E tem que ser a seu favor. É você falando com você mesmo. Então, e eu não consigo, você usa para eu estou aprendendo a conseguir. Veja, é totalmente diferente. Terceiro, crie rotinas de autocuidado e autorreflexão. Então você tem que sempre estar voltando para o autoconhecimento. Você tem que sempre estar voltando para a sua zona, digamos assim, protegida, a sua caverna, né? Que na verdade é aquele cantinho seu inatingível, que é a sua consciência. Você sempre tem que voltar para ela, para o momento presente. E você sempre, por quê? Porque é lá que você vai perceber o que é que está acontecendo. Você vai fazer uma autorreflexão, você vai pensar, você vai ouvir aquela voz, você vai dialogar consigo mesmo, você vai ter o autocuidado. Então eu falei aqui de uma criança que foi estimulada a ser uma vítima.
Mas você hoje pode ser o orientador dessa criança que ainda está aí. Então, você pode parabenizar a si mesmo, comemorar os pequenos resultados, comemorar a sua resiliência. Só você sabe disso. Ninguém precisa fazer isso para você. Porque as pessoas não estão muito interessadas em você, elas estão interessadas em si mesmas. Então, crie essas rotinas. E por último, a quarta ferramenta é ter alguém que te acompanhe e te lembre quem você é. É a questão do terapeuta, do mentor ou de grupos de apoio. Se você não tem dinheiro para contratar um mentor, um terapeuta, você pode utilizar essas aulas que nós fazemos aqui no YouTube. Tem várias pessoas que fazem. E se aproxime dessas pessoas. Faça com que elas sejam os seus mentores, as pessoas que te acompanham, que te estimulam. Considere a mim, por exemplo, a pessoa que te apoia. Aqui mesmo, no YouTube, ou me acompanhando pelo Instagram. Você tem que ter essas pessoas. Eu tenho pessoas que eu pago diretamente e eu também acompanho as pessoas que têm alguma coisa para me dizer, para me ajudar. Tá? Que isso aí também é controle de conteúdo. Essas 4 ferramentas são fantásticas. Tá? Então, primeiro, nomeie os comportamentos sabotadores com clareza. Reescreva suas crenças. Converse com essa voz. Crie rotinas de autocuidado e autorreflexão e tenha pessoas que te apoiem nesse caminho de autoconhecimento também. Bom, mas existe uma conexão entre o desânimo e a autossabotagem. Tá? Porque o desânimo abre espaço para a autossabotagem. Quando você se permite desanimar. Veja, o desânimo também é uma emoção. Então você pode, diante do desânimo, utilizar as ferramentas que eu falei e agir apesar do desânimo. Desânimo é a falta de motivação. Então, se você parar de agir diante do desânimo, você vai estar abrindo caminho para autossabotagem. Eu parei por causa disso. Aí a desculpa. Por outro lado, você pode continuar mesmo com o desânimo. Então, cuidado com o desânimo. Ele é uma porta para autossabotagem. A mente cansada se torna vulnerável aos pensamentos que impedem a ação. Então, se você está cansado, que você vai estar em algum momento, você tem que se permitir diminuir a velocidade. Você não pode perder a constância e a direção, tá? Mas a velocidade você pode. E você pode também ter o ócio criativo. Isso não é problema nenhum. Então, esse ciclo vicioso. Desânimo. Para de fazer, se culpa. Aí vem a sabotagem e mais desânimo, né? Autossabotagem e mais desânimo. Por isso que eu trouxe os dois. E os dois são muito importantes para nós vencermos e chegarmos aonde a gente quer, realizar os nossos sonhos. Não são os obstáculos externos que mais atrasam os nossos sonhos, mas os inimigos silenciosos que estão dentro de nós. E você pode dar esse nome para os dois. Autossabotagem, tá? E desânimo. Mas, por outro lado, você pode treinar a sua mente, reconstruir as suas crenças e agir mesmo sem motivação, tá, pessoal? E agora, o que a gente faz? Agora que você reconheceu esses sabotadores, escolha um passo para enfrentá-los ainda hoje. Eu quero fazer esse compromisso com você ainda hoje, que você avance ainda hoje e agora, porque tudo é agora, e você só pode começar a realizar o seu sonho nesse exato momento. Sendo assim, você não precisa mais ser vítima do desânimo, não precisa mais se sabotar toda vez que estiver perto de conquistar alguma coisa que você quer, alguma coisa importante para você. Você só precisa estar desperto, consciente. Porque quando você entende que está te travando por dentro, você ganha poder para transformar tudo que está acontecendo aqui fora. Então agora é com você, é contigo. Se esse conteúdo fez sentido, compartilha com alguém. Precisa ouvir isso ainda hoje. Deixa aqui nos comentários qual dos dois mais te afeta, o desânimo ou a autossabotagem. Pode ser os dois também. E me conta também o que você vai fazer diferente a partir de agora. Não esqueça, toda segunda às 9 da manhã eu trago um novo conteúdo para te ajudar a despertar a sua força interior, seguir firme rumo aos seus sonhos. Então ativa aí o lembrete, se conecta comigo e não perde o próximo passo dessa jornada. Lembre-se, sua vida muda quando você muda a sua mente. Vamos expandir a nossa consciência. Nos vemos na próxima segunda. Abraço!